Olá, eu sou o André, da turma de Matemática 023. Meu nome é Francisco e eu sou matemático. Oi, eu sou a Ellen Santos e eu sou de Química. Olá, eu sou Roberto Perotti, curso Matemática e sou da turma 025. Oi, eu sou a Sara, eu sou da Matemática da turma 020. Oi, eu sou a Stephanie, eu sou da turma de Física 023. Bom, para começar, antes de falar sobre as secções cônicas separadamente, a gente precisa saber o que elas são. Elas são figuras geométricas planas que são obtidas a partir da intersecção de um cone duplo de revolução com um plano. Nós temos o conhecimento de quatro secções cônicas, que é a parábola, a elipse, circunferência e a hipérbole. A circunferência ela acaba sendo um caso específico de elipse. Bom, a primeira secção a ser trabalhada vai ser a parábola. A parábola ela é definida por um conjunto de pontos pertencentes a um plano. E todos esses pontos estão equidistantes de um foco e de uma reta diretriz. Se nós pegarmos um ponto P qualquer do plano, fora da reta diretriz, e traçarmos uma perpendicular que passe por esse ponto, perpendicular à diretriz, a interseção dessa reta perpendicular com a reta diretriz será o ponto Q. E, de acordo com a definição que falei anteriormente, esse ponto P só irá pertencer à parábola se a distância de P ao foco, que será o ponto F, for igual à distância do ponto P até o ponto Q. É válido lembrar também que o foco ele nunca vai pertencer à diretriz, porque se o foco pertencer à diretriz, a figura obtida não vai ser mais uma parábola, ela vai se tornar uma reta. Aqui nós podemos ver quais são os elementos que compõem a parábola. O ponto F, que é o foco, a reta diretriz nós chamamos de reta D. Nós temos um eixo, que é uma reta que passa pelo foco e é perpendicular à reta diretriz. O vértice é o ponto de interseção da parábola com o eixo. E a gente sabe que a distância do vértice a F é a distância do vértice até o ponto A, que no caso seria a distância do vértice até a reta diretriz. Nós vamos ver agora as equações da parábola. Nesse slide, ele apresenta a equação reduzida da parábola com vértice na origem e o eixo de simetria no eixo y, dada por x ao quadrado igual a 2py. À esquerda, nós vemos o gráfico da parábola com foco em 0 e p sobre 2, e a diretriz em y igual a menos p sobre 2. À direita, os gráficos mostram o efeito do sinal de p. Se p é maior que 0, a parábola abre para cima, e se p é menor que 0, ela abre para baixo. Esse slide ele apresenta o segundo caso da equação reduzida. Aqui o vértice também está na origem, mas o eixo de simetria é o eixo x. Então a equação ela vai ser dada por y ao quadrado igual a 2px. E à esquerda a gente vê que o foco está em p sobre 2 e 0, e a diretriz é a reta x igual a menos p sobre 2. À direita, os gráficos mostram que se o p for maior que 0, a parábola abre para a direita. E se o p for menor que 0, ela abre para a esquerda. E para finalizar as equações da parábola, a gente tem aqui nesse slide quando o vértice está fora da origem. No primeiro caso, o eixo da parábola ele é paralelo ao eixo y. Então a equação ela é x menos x0 elevado ao quadrado é igual a 2p vezes y menos y0. Já no segundo caso, o eixo da parábola ele é paralelo ao eixo x. Então a equação ela é y menos y0 ao quadrado igual a 2p que multiplica x menos x0. Nos dois casos, o vértice ele está no ponto 0, y0. Continuando o tema de parábola, vou fazer um exercício resolvido. Bom, considere a parábola y² mais 6 menos 8x mais 17. Bom, o enunciado pede a equação reduzida em um gráfico completo, com vértice, foco e diretriz. A equação reduzida é essa que vemos. Y menos yv ao quadrado, que é igual a 4c, que seria o parâmetro, que multiplica x menos xv. Bom, colocando y para um lado e x para o outro, e fazendo um produto notável, a gente consegue essa disposição de números. Bom, com o produto notável, a gente vai ter que fazer um completamento de quadrado e retirar ele para a gente conseguir reduzir para y mais 3 ao quadrado e também somar esse 9 que sobrou do outro lado. E voltando para a equação reduzida, a gente tem como parâmetro 2. Positivo, então, a concavidade é para a direita. Bom, diretriz menos 1, vértice 1 menos 3 e o foco 3 menos 3. No caso, indo 2 para a direita. Bom, continuando, aplicações. A primeira das aplicações é a antena parabólica, é um exemplo clássico de captação de sinal para o foco. Lanternas e faróis também é outro exemplo clássico.
fazendo o movimento contrário, e o movimento balístico, né, lançamento de foguete, projéteis, também é um exemplo de aplicação da parábola. Bom, nesse slide vamos entender o que é elipse. A elipse é uma figura geométrica plana formada por todos os pontos cuja soma das distâncias a dois pontos fixos, chamados de focos, é constante. Bom, temos uma imagem à esquerda que mostra a elipse como seção cônica, ou seja, ela pode ser formada ao cortar um cone com um plano com determinada inclinação, sendo ela não paralela à giratriz e nem perpendicular ao eixo. Agora eu vou falar um pouquinho sobre os elementos da elipse. Nós temos os focos, né, que são os pontos F1 e F2, pois para construirmos uma elipse é necessário termos 2 pontos, né? Aí nós temos a distância focal de 2C, que é a distância entre um ponto de foco e outro. Nós temos o centro, né, que é o ponto médio entre F1 e F2. Nós temos o eixo menor, né, do segmento A1 e A2 de comprimento 2A. Nós temos o eixo menor de segmento B1 e B2 de comprimento 2B. Nós temos os vértices, né, que são os pontos A1, A2, B1 e B2. E nós temos a excentricidade, que é dada por E igual a C sobre A, onde C é menor do que A. E o valor de E, né, que é o valor da excentricidade, vai estar sempre entre 0 e 1, de forma que, quanto mais próxima de 0, mais parecida com um círculo essa elipse vai ser, e quanto mais próxima de 1, mais achatada essa elipse vai ser. E nós dizemos também que um círculo é uma elipse de excentricidade nula. Agora eu vou falar um pouquinho sobre Pitágoras e a elipse, né? Dentro da elipse é possível fazer diversas relações, né? Como, por exemplo, B2 e F2 são iguais a A, pois B2 F1 mais B2 F2 são iguais a 2A, né? Que é a distância total entre os pontos de foco. E outra relação que nós temos também é que B2 F1 é igual a B2 F2, né? Então, quando nós temos um triângulo retângulo B2, C, F2, nós podemos utilizar Pitágoras, né? Onde A, B e C são as medidas dos lados do triângulo B2, C, F2. E através dessa igualdade, nós temos que B é menor que A e C também é menor que A. Equação da elipse de centro na origem do sistema. Nós temos o primeiro caso, né? Que é quando o eixo maior está sobre o eixo x, né? Nós temos x ao quadrado sobre a ao quadrado mais y ao quadrado sobre b ao quadrado, e isso vai ser igual a 1. No segundo caso, o eixo maior está sobre o eixo y. Então, nós temos x ao quadrado sobre b ao quadrado mais y ao quadrado sobre a ao quadrado, que é igual a 1. Equações da elipse de centro fora da origem do sistema. Nós temos o primeiro caso, né? Que é quando o eixo maior é paralelo ao eixo do x, né? Então, nós temos a equação x menos x0 ao quadrado sobre a ao quadrado mais y menos y0 ao quadrado sobre b ao quadrado é igual a 1. E nós temos o segundo caso, que é quando o eixo maior é paralelo ao eixo do y, que é x menos x0 ao quadrado sobre b ao quadrado mais y menos y0 ao quadrado sobre a ao quadrado igual a 1. Nesse slide temos um exemplo prático de uma aplicação da elipse, no movimento de um satélite em torno de um planeta. O exercício nos diz que o satélite tem uma órbita elíptica com excentricidade igual a 1/3. O planeta está localizado em um dos focos da elipse, como mostra o gráfico à direita. Sabendo que a distância mais próxima do satélite ao planeta é de 300 km, calcular a distância. Bom, para resolver esse exercício, a gente vai utilizar a equação reduzida da elipse, que é x ao quadrado sobre a ao quadrado mais y ao quadrado sobre b ao quadrado igual a 1, e a equação da excentricidade, que é o quociente do semicentro focal sobre o semi-eixo maior. Substituindo os valores que o exercício me deu, a gente vai chegar que a maior distância vai ser 600 km. Agora a gente vai ver algumas aplicações da elipse em diferentes áreas, né? O primeiro exemplo, os planetas do sistema solar, que descreve uma trajetória elíptica ao redor do Sol, né, que está em um dos focos da elipse, e essa descoberta é feita pelo Kepler, é fundamental para entender os movimentos dos corpos celestes. Em seguida, no Salão Nacional de Status dos Estados Unidos, a estrutura elíptica da sala permite que os sons emitidos de um foco sejam ouvidos claramente do outro, mesmo à distância. Isso é usado com um recurso acústico especial. Por fim, em um objeto tridimensional, quando a gente rotationa uma elipse, virando um sólido de revolução, conseguimos formar diversos objetos em 3D, como uma bola de futebol americano. Isso mostra como a elipse também aparece em contexto do nosso dia a dia, Ou seja, além de ser um conceito matemático, a elipse está presente na física, na engenharia, e na arquitetura e até mesmo nos esportes.
Meu nome é Francisco, eu vou falar um pouco sobre hipérbole. Hipérbole é mais uma das cônicas que advém de um corte que você faz no cone. Nesse caso, utilizamos dois cones idênticos e justapostos pelo vértice, né? Se a gente fizer um corte perpendicular à base do cone, vamos acabar encontrando duas figuras idênticas, uma voltada para cima, outra voltada para baixo, e cada uma dessas partes chamamos de ramo, né? A definição de hipérbole diz que, sendo F1 e F2 pontos fixos no plano, o conjunto dos pontos P1, tais que a distância do ponto até o F1 menos a distância do mesmo ponto até F2 é igual a uma constante que vamos denominar de 2A, né? Essa é a ideia conceitual. Bem, o que vamos falar de simetria, ela vale para qualquer hipérbole e em qualquer posição no nosso plano, né? Conforme a figura, o ponto P1 ele é simétrico ao ponto P2, tendo como referência o eixo real. Já o ponto P3 ele é simétrico ao ponto P1, tendo como referência o eixo imaginário, né? E além disso, a gente tem uma simetria de ponto a ponto em relação ao centro da nossa hipérbole. Na figura, destacamos alguns elementos importantes da hipérbole, né? Os focos, definidos como F1 e F2, a distância focal, que é a distância entre os focos, né? Os vértices, os pontos A1 e A2, o centro, que é o ponto médio, né? O eixo real, o eixo imaginário e a excentricidade, que é dada pela relação C sobre A, e ela vai dizer do achatamento destes ramos, né? E se eles estão mais abertos ou mais fechados. Na hipérbole, vale uma relação pitagórica, né? Se a gente olhar na figura, a distância do ponto C até F2 é exatamente igual à distância do ponto C até B2. E com isso, a gente obtém um triângulo retângulo, onde vale a relação pitagórica, né? Ou seja, o C é a hipotenusa, B e A são os catetos. Então, C ao quadrado é igual a A ao quadrado mais B ao quadrado. Bem, eu vou passar o gancho para o Roberto, que vai tratar um pouco sobre as equações da hipérbole e suas aplicações. Bom, vamos falar agora um pouco sobre as assíntotas da hipérbole. As assíntotas, elas são retas das quais a hipérbole se aproxima cada vez mais à medida que seus pontos se afastam de seus focos. Essa aproximação ela é contínua e lenta, e a tendência é que a hipérbole tangencie suas assíntotas no infinito. O ângulo θ, assinalado na imagem ao lado, ele é chamado de abertura da hipérbole. É importante destacar que quanto maior o nível de excentricidade da hipérbole, ou seja, a relação C sobre A, maior será o grau desta abertura. Bom, agora irei comentar um pouco sobre as equações da hipérbole de centro na origem do sistema. Há dois casos. O primeiro é quando o eixo real está sobre o eixo do x. Neste caso, começamos com x ao quadrado sobre a ao quadrado menos y ao quadrado sobre b ao quadrado igual a 1. No segundo caso, é quando o eixo real está sobre o eixo dos y. Neste caso, invertemos. Começamos com y ao quadrado sobre a ao quadrado menos x ao quadrado sobre b ao quadrado igual a 1. Bom, agora comentando um pouco as equações da hipérbole de centro fora, né, da origem do sistema, temos dois casos também. O que difere dos casos anteriores é que agora temos um deslocamento aqui, né? Então, no primeiro caso, fica x menos x0 ao quadrado sobre a ao quadrado menos y menos y0 ao quadrado sobre b ao quadrado igual a 1. Já no segundo caso, quando o eixo real é paralelo ao eixo dos y, temos y menos y0 ao quadrado sobre a ao quadrado menos x0 ao quadrado sobre b ao quadrado igual a 1. Agora um exercício. Determinar a equação da hipérbole de vértices A1 e A2 sabendo que f é um de seus focos. Bom, no primeiro momento aqui devemos identificar o centro da hipérbole. Aqui, calculando o ponto médio, chegamos a 3 e menos 2. Determinamos o valor de A, que é igual a 2, e determinamos o valor de C, que é igual a 3. Utilizando a relação de Pitágoras, chegamos que b ao quadrado é igual a 5. Substituindo aqui na equação, chegamos a essa equação da hipérbole. Este é o gráfico aqui gerado via código Python. Há várias aplicações, seja na arquitetura devido à eficiência, à resistência ou até mesmo à beleza de estruturas hiperbólicas, na explosão sônica, que é quando um avião ele rompe a barreira do som e esse choque cria-se um cone
E ao tocar o solo, cria-se uma hipérbole. Há também objetos 3D, por exemplo, torres de refrigeração, né, que possuem essa estrutura para suportar, né, os ventos, para otimizar o fluxo, né, do ar para resfriar a água, e também na economia de materiais na construção. E para finalizar, aqui estão todas as referências bibliográficas que utilizamos na elaboração desse trabalho. E aproveito para agradecer a todos que estiveram com a gente até aqui. Obrigado.